Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá pessoal? Dia 5/11. Menins, né? Contexto e movimentação do preço. E a gente conversa, né, sobre alguma leitura do dia, né? E também sobre algumas ideias, né, para amanhã. Aqui, pessoal, a gente tinha conversado, né, anteriormente sobre a movimentação de três puxadas, tá? Essa movimentação de três puxadas, você pode usar as três últimas, né? Dessa maneira. Você pode também visualizar ela como uma continuidade dessa movimentação aqui anterior, né? Ainda assim, a gente vê barra de comprimento, mas ausência ainda de continuidade. Essa última movimentação pode gerar, mais uma vez, uma nova correção TBTL, né? 10 barras, duas pernas, né? Mas o mercado continua a tendência de baixa. Ele precisa, né, mudar a estrutura, né? Algo como aquilo que aconteceu hoje, né? Para ter uma continuidade aos comprados, os vendidos, pelo menos quanto a essa, por exemplo, última wedge, em que ficou esse ponto de inflexão mais próximo, a gente pensar numa melhor movimentação de alta, precisaria pelo menos fazer isso daqui. Isso daqui também faria o gap de média, né? Levaria a gente a pensar numa correção, né? Poderia descer menos para subir mais, né? No caso, por mudar a estrutura, ativar o gap de média, né? Porque aqui se tornou tendência, dar uma venda, né? Para algum tipo de teste da mínima para uma retomada. Se ele faz a nova estrutura, a gente para de esperar que ele faça a nova mínima. Isso daqui seria basicamente uma wedge, né? Com um fundo duplo, né? Isso pensando numa movimentação mais macro. Barra de hoje é um doji, né? Lateralidade pode trazer mais lateralidade. Dojis são barras que nos remetem à lateralidade, ela pode, né, trazer mais lateralidade a essa movimentação do preço. Aqui no M60, pessoal, a gente tem um estudo aqui no canal, né, que a gente fala sobre voltas em V, né, onde o Brooks explica, né, esse tipo de padrão. O que a gente falou no estudo de ontem, falou hoje pela manhã, né, é que normalmente não é comum a gente ver o mercado fazer isso aqui, ó, uma descida extrema, né, uma movimentação muito forte, e aí ele faz essa retomada extrema, né, com igual ou maior pressão. Aqui no caso, né, foi uma volta em V de alta. Então o mercado faz esse padrão aqui de volta em V. E o Brooks explica, né, que muito mais vezes a gente vai, depois desse tipo de padrão aqui, a gente vai buscar por compras, visando, né, esses alvos aqui, ó, o alvo deste pivô aqui. Né? Hoje não teve uma excelente movimentação, mas ainda assim um dos focos do dia, né, foi tentar encontrar padrões de compra, né? A melhor compra aconteceu quando teve o gap de média do 15 minutos, né, de duas barras e a primeira retomada de alta. O mercado abre, né, próximo da região de máxima, vejam aqui. Acho que no 15 minutos, né, fica um pouco mais fácil a gente visualizar essa movimentação. Mas uma das ideias, né, é que você ainda pode ver algum tipo de continuidade até esse primeiro alvo. Ele acaba sendo, né, uma boa probabilidade, 133, 250. Como o mercado ficou mais tempo, né, lateral, né, e aqui você tem a possibilidade de uma movimentação de três fechadas, mesmo vindo posterior, né, pode casar essas duas movimentações, tanto uma wedge quanto o alvo. E aí o mercado pode apresentar algum tipo de correção TBTL nos 60 minutos, né? Mesma ideia, 10 barras, duas pernas. Média móvel de 200, né, que muitas vezes atua, né, como nível de suporte ou resistência, nesse caso aqui resistência, né, já que o preço vem de baixo para cima, e né, uma informação do Oliver, né, que o preço quando ele está entre a 20 e a 200, ele está numa trap zone, né, uma zona de armadilhas, né, porque você não sabe ainda quem que vai ganhar, né, a média mais longa ou a média mais curta, né, então, mas o mercado, né, ele fica dentro dessa movimentação, ele pode ficar um pouco mais lateral. A questão é que a aproximação entre essas médias pode gerar algum tipo de movimentação direcional para cima ou para baixo, né? Já que a gente trabalha também, né, nesse modo comprimido como uma possibilidade de um modo para uma expansão. Preços trabalhando, né, próximo da 20 e da 200, né, eles podem se afastar bastante dela. Né? Então, seria uma possibilidade, né, da gente tentar entender essa movimentação. A princípio aqui a gente tem essa lateralidade, né? A gente tem aqui uma movimentação lateral de cerca de 16 candles. Quando a gente tem uma lateralidade por menos de 20 barras, a princípio a gente continua pensando que ela tem melhor probabilidade, né, de desempenho ao último impulso, tá? Então, a princípio, a gente pensa ainda na possibilidade de alta. E aí a gente vai vendo o que aconteceu para tentar ir, né, filtrando um pouco mais. No M60, né, pessoal, uma informação adicional que é importante é que a gente está num microcanal de alta e estamos em uma L1. Essa L1 ela pode ser comprada. Né? A partir da B4, né, o mercado não fez nenhuma perda de mínima, tá? E aí ele veio perder mínima bem no finalzinho do dia aqui na B10, na última barra. Então essa movimentação aqui acaba sendo uma L1 pós um microcanal.
as médias estão ganhando, né, um novo alinhamento, agora a 20 passa acima da 50 também. Então, se, né, a gente tiver um fechamento, né, amanhã de uma barra, né, parecida com isso daqui, ó, preferencialmente, né, saindo da 9, né, alguma barra assim, quem sabe até mesmo no outside, seria uma falha de L1. Isso aqui teria a premissa, né, de pelo menos duas pernas de alta. Então, e aí poderia, sim, né, pagar a projeção. Uma outside aqui, né, alto, né, saindo das médias, pode ser bem-vindo. Um gap de baixa, né? E aí a gente vai filtrando um pouco mais o tempo gráfico para a gente pensar. Aqui a gente havia estabelecido que isso daqui é uma tendência. Se é uma tendência, né, tem 30 e tantos fechamentos acima. Quando a gente tem, né, preços fechando abaixo, né, da média móvel de 20, a gente tem o gap de média. Aqui tivemos o de uma barra, né, compradores poderiam ter retomado, né, a partir dessa movimentação aqui, mas não conseguiram, né, não tiveram força suficiente. Pequeno micro canal aqui também, ó, fraco, né, porque você vê que não tem gaps abertos, né, tem dojis ao meio, mas ainda assim, ó, 4 fechamentos de baixa, né, um primeiro impulso ali de movimentação favorável aos vendedores. Então aqui foi uma entrada de H1 que não teve, né, um bom desempenho. E aí o mercado vem a níveis mais baixos. Aqui está o gap de média de duas barras, né, completo aqui. E a entrada desse gap de média, né, ele é na retomada de máxima. A retomada de máxima da B14, né? Então só aconteceu aqui quando a B15 veio acima. Aqui, né, foi a melhor movimentação de compra do dia. Viu? Só quando a ativação do setup realmente aconteceu, né, é que fez sentido. Eu acabei tentando entrar baixo, né, acabei remontando um pouco mais de posição aqui. A gente já chega nessa movimentação, a gente vê uma wedge clara ali também. Por que eu acabei remontando posição e esperando até que bastante, né, pessoal, no dia de hoje? Fiz uma venda aqui também pela manhã, né, na própria outside ali dos 5 minutos, mas demorou demais a desenvolver, acabei saindo dela com pouco lucro. E depois, né, esperando, né, por padrão de compra, né, pensando em comprar, né, por exemplo, o Eds, né, movimentação de uma, de duas, de três puxadas. Aqui o mercado acabou não pagando muito bem, né, mesmo para quem entrou baixo, vindo ainda fazer uma nova micro Ed, né, que aí já fica mais fácil no 15. O que tem de importante aqui no 15 minutos? Né? A gente tem uma movimentação bastante lateral, a gente vinha de uma tendência, essa fase da tendência, ela pode, né, não é uma obrigação, mas ela pode agora iniciar uma fase mais lateral, né, digamos a fase lateral, né, o mercado poderia vir, né, a essa região aqui, ó, né, pensando em tudo isso daqui como uma grande lateralidade, e o mercado também pode formar uma MTR, uma reversão majoritária de tendência. Reversão majoritária de tendência seria favorável aos vendidos, né, que conseguiram o gap de média e trazem, né, o mercado ainda para algum tipo de teste da máxima. O teste da máxima foi mais alto, né, tanto aqui quanto aqui. Então você tem, né, seria uma MTR, né, onde você teria topos, né, no caso mais alto. Seria essa também uma possibilidade. A questão é que tem aquela volta em V dos 60 e o mercado não alcançou nem mesmo o primeiro alvo dela. Então, a princípio, a gente continua pensando na possibilidade, claro, de uma movimentação de rompimento de alta. Mas para isso, né, o mercado vai precisar, né, conseguir romper, né, nem que seja um pivô um pouco mais próximo. Né? Quando a gente fala sobre rompimento, a gente fala sobre rompimento e continuidade. Ó. Mesmo se eu pegar esse último topo aqui, né, que não é tão interessante, né, já que esse daqui é levemente mais alto, e ele tem, né, um ponto de inflexão muito mais marcante, né, já que você tem esse impulso aqui, isso aqui é minoritário, você não consegue ver rompimento e continuidade, mesmo se você usar esse daqui, ó, barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, ausência de continuidade. Então ainda falta aqui uma questão chave, né, para boa movimentação do preço, que é a questão da continuidade. 17 candles acima da 20, né, e tem a possibilidade de ter lateralidade porque já há o gap de média. Então não é mais só uma tendência de alta. Quando o mercado tem razão, por exemplo, para continuar a movimentação de alta, a gente espera, né, muitas vezes que o gap de média ele retome a tendência. Essa é uma das possibilidades. Até porque há aqueles alvos acima ali que a gente mencionou, tá? A máxima do dia passa a ser um ponto de referência importante, a mínima do dia passa a ser um ponto de referência importante. Por quê? Porque no gráfico diário, né, você está vendo o mercado sendo um grande doji, né? O mercado abre aqui e ele fecha aqui. Então ele basicamente abriu no mesmo ponto, né? Você vê o restante dessa movimentação, né, como sendo uma grande lateralidade. Então, quando você tem um doji, as suas extremidades merecem um ponto de atenção. Então, o rompimento ele precisa, né, de uma boa confirmação, tá bom? Então, há a possibilidade do mercado, né, manter esse posicionamento de lateralidade,
dentro do range, né, dentro dessa mínima, dentro dessa máxima, você evita fazer negócios exatamente ao meio dessa movimentação, tá? Porque se isso daqui é uma lateralidade ou mesmo um triângulo expandido, né, pessoal? Já que o mercado fez novas mínimas e fez nova máxima, o meio é onde você geralmente não abre posição. Você vai ter que esperar o mercado ter algum tipo de reação ou próximo ao fundo duplo, ou no fundo duplo, ou nessa outra potencial edge, né, aqui, uma outra movimentação de potencial de três puxadas, né? O mercado poderia também ainda chegar aqui, tá? Então, dentro dessa movimentação aqui, para ter, né, melhor condição de movimentação aos comprados, a gente vai precisar desse rompimento. E a questão é rompimento e continuidade, né? Não apenas o rompimento, né? Não a mera violação. A gente precisa realmente de continuidade para isso daqui, tá? Para ter, né, o mercado trazendo a projeção de alvo. Por questão de probabilidade, seria ainda, né, a melhor probabilidade. A questão é que um dos pontos, né, que você pode buscar em backtest é ver se o mercado faz um grande impulso como esse, microcanal, sobe microcanal, depois se ele desce em microcanal, se ele sobe microcanal. Isso aqui é muito raro. Isso aqui é característica de lateralidade. Aqui não foi característica de lateralidade, aqui é característica de tendência, né, de modo rompimento. Então, a gente espera ainda que essa movimentação pode ter algum tipo de continuidade a favor dos comprados. Ponto negativo, a média móvel de 200, né? Ela atuou, né, muito bem nos 5 minutos. Ela atuou aqui, ó, muito bem aqui como ponto de resistência, né, nesse determinado momento. E agora ela está aqui de novo, né, mais uma vez atuando, né, como uma possibilidade de resistência. Quando que as coisas ficam melhor quanto a essa média? Quando você consegue preço e consegue também, né, pelo menos as médias mais rápidas, trabalhar acima da 200. Aí sim o mercado poderia pagar primeiro alvo desse pivô, segundo alvo desse pivô, né? E seria uma projeção ainda mais acima do que esse topo duplo, né? Segundo alvo, na hora que o Profit inventa de fazer essas travas aqui, aqui, ó, né? Você teria um segundo alvo ainda acima, né, dessa máxima, tá? 134.202,67 seria, né, uma possibilidade de alvo. Isso aqui, né, pessoal, quanto ao gráfico diário, já está, só visualizar aqui, já está acima dessa movimentação aqui, né? Já está acima do ponto de inflexão, né? Já está acima, tá, desse ponto de inflexão aqui. Então, aqui levaria, né, o mercado para ter uma continuidade, porque teria uma nova estrutura, né, lá no gráfico diário, teria a ideia de perna 1, perna 2, não que vá de uma vez, né? Porque tem o gap de média lá do diário também, geraria movimentações de correção, mas, né, deixaria a possibilidade de compra. Aqui uma wedge perfeita, né, pessoal? Na própria média móvel de 200, né? A gente ainda citou isso daqui, né, na parte da manhã, que muitos repiques de alta, né, vêm desses testes da média móvel de 200. Eu, né, como falei, já estava posicionado a partir dessa movimentação de wedge aqui, ó, tentando comprar baixo. Opa, Luciano, uma movimentação de três puxadas, tento comprar baixo. Não teve sucesso, né? Era uma entrada de H1, poderia ter ainda H2. E aí o mercado chegou ainda, né, a ter as movimentações ainda, né, de três puxadas um pouco mais breve, né, para a movimentação do preço. Ó, você vê uma wedge perfeita aqui, né? Para uma wedge perfeita, isso daqui é uma entrada de H3, né? Então, a partir da H3, né, que realmente o mercado teve uma melhor continuidade. E aí tem a questão, se tem movimentação de três puxadas, eu tenho um ponto de inflexão. Quando ele renovou máximo, né, as coisas começaram a ficar um pouco mais positivas. No 15 minutos você vê aqui um pequeno microcanal, né? Eu fiz parcial, né? Depois eu queria, né, buscar ainda essa projeção, pelo menos, né, de alvo aqui um pouco mais próximo, né? Era dessa movimentação aqui, né? Ainda mandei, né, um print para os amigos à tarde, né, que era desse alvo aqui, ó, era uma possibilidade. O mercado acabou não andando aqui a partir de nova máxima, né? O ciclo ficou bom, né, pessoal? Você vê que muda, né, a frequência das barras aqui. Você teve um primeiro ciclo do dia, né? Primeiro ciclo, né? Quando que o mercado teve alguma mudança? Ó. Você vê que até aqui, ó, o mercado estava, né, bastante bilateral. Você não vê predomínio, né, de fechamentos, você não vê continuidade. Aí aqui o mercado apresentou o primeiro ciclo. Quando ele faz esse primeiro ciclo, a gente pensa em pelo menos perna 1, né, que ele vai fazer pelo menos uma nova mínima, a perna 2. Aqui eu fiz essa compra, né, mas ele acabou não pagando essa movimentação. Né, minha saída estava no 61,8, faltou poucos ticks, né, aqui. E aí eu acabei, né, saindo desse stage com menor lucro, né, e reentrando depois aqui.
um pouco mais baixo e depois acabei remontando posição aqui, tá? Então, acabei fazendo uma entrada e uma segunda entrada, né? E aí fiquei razoavelmente com preço médio aqui. Depois foi ter que esperar realmente, né? Porque isso daqui foi bastante demorado. Também fiz a venda, né? Aqui, ó, na perda da mínima, na perda mínima, não, na abertura da B2, ou de sidebar, vindo de alto na lateralidade, pós-gap de média dos 5 minutos, né, pessoal? Razoavelmente a leitura, né, daquilo que a gente falou pela manhã. Gap de média, pode iniciar a fase de lateralidade. Se falha a nova máxima, né, a ideia era que ele viesse, né, testar essa mínima, né? Falhou a nova máxima, a mínima prévia que está aqui era essa. Então deixei uma parcial aqui, né, e a ideia era sair aqui no gap de média do 15 minutos. Porém, ficou uma atividade muito lateral, né? Acabei encerrando esse trade aqui posteriormente aqui, ó, né? Depois de mais de 1 hora e meia aqui, né, parado, né, acabei fazendo a saída desse trade aqui porque o mercado estava sem definição. E aí, finalmente, depois que eu saí, né, ele fez esse primeiro ciclo aqui, né, que foi esse micro canal. Primeiro ciclo, né, dentro de uma lateralidade. Ó, você vê 1, 2, 3, 4 barras, né, sem retomada de máximas. Você não via isso antes. Você via uma barra, você já via retomada, uma barra, retomada, uma barra, duas, né, no máximo, retomada. Você não via continuidade. Aqui foi a primeira expressão, né? Quando tem a primeira expressão, normalmente a movimentação pode ter duas pernas, né? Pelo menos mais uma perna de baixo. E aí por isso que eu acabei saindo, né, dessa compra aqui. Então aqui, né, dentro dos 5 minutos, né, funcionou essa lógica. Então lá no 15 minutos a gente está num raciocínio similar. A gente tem o gap de média, tem o topo duplo, né, e pode ser alta lateralidade. Tem os alvos para cima dos 60 minutos, né, pessoal? Mas é 60 minutos, são poucas barras que você tem no dia. Mas, né, é válido, né, a gente manter aquele primeiro alvo daquele pivô da volta em V, né, que é esse alvo aqui, ó, né, de 183, 250, tá? Então, é um alvo, né, que mais vezes o mercado vai acabar alcançando, tá? E aí, quanto à continuidade, né, teria a projeção do segundo alvo. Então, aqui no M5 também se tornou tendência, né? Você vê que você razoavelmente tem muitos fechamentos acima da 20, tem um M2B bem aqui, né? O mercado ainda retoma, outro M2B, outro M2B, outro M2B, e agora um fechamento completo, né? Um pouco mais afastado do médio móvel de 20. Então pode ter um gap de média aqui, ainda pode ter retomado, tá? Tendo o gap de média e tendo retomada, né? Pode ser uma movimentação ainda interessante. Como também a lateralidade, aqui, ó, como é uma lateralidade um pouco mais visível, né? Aqui, né, se você tiver rompimento, né, opa, Luciano, o mercado abre aqui com gap de baixo, ó, ele pode pagar a projeção dessa lateralidade, ou desse pivô aqui. Aqui é um pivô um pouco mais fácil, né, de visualizar, a princípio, e um pouco mais próximo também. Né? Ele pode pagar primeiro alvo, segundo alvo desse pivô, né, e ainda assim não ser uma grande movimentação. Então, se ficar aqui por dentro, né, dentro da mínima e da máxima do dia anterior, lembra que o dia anterior foi um doji e pode ter mais lateralidade. E aí talvez seja melhor você esperar um pouco mais de barras e ver, né, se é melhor você trabalhar os extremos ou você trabalhar algum ciclo quando o mercado se apresentar. E aí tem que ter a devida paciência, porque se ele fica, né, numa movimentação como essa da manhã, aqui, né, nessas duas primeiras horas ali, basicamente, né, até aqui, né, só aqui que ele apresentou, né, um primeiro ciclo. Então, quando o mercado apresenta algum tipo de ciclo, né, vindo de uma lateralidade, a gente começa a ficar um pouco desconfiado. A gente também falou da estrutura, né, pessoal, que é um ponto chave também de você observar. Eu tenho um topo, eu tenho uma mínima, tenho um topo mais baixo, tenho uma mínima, tenho um topo mais baixo, tenho uma mínima. A gente não está esperando que o mercado vá fazer nova máxima. Apesar do interesse em compra, né, eu não estava esperando o mercado fazer nova máxima até que ele mude, né, a devida estrutura. Enquanto ele não muda a estrutura, não tem como ele ter um bom desempenho de movimentação de alta. Mesmo comprado baixo aqui, né, preciso que ele mude a estrutura. Se ele não muda a estrutura, não tem como eu ter nem esperança dessa movimentação aqui, ó, desempenhar uma movimentação de alta. Primeira mudança realmente de estrutura, né, acabou sendo aqui, ó, o ED, né, e aí o mercado muda uma estrutura que deixa aquela premissa de perna 1 e perna 2. Isso aqui melhorou, né, foi bem além, né, do que só perna 1 perna 2, né, acabou se tornando uma pequena tendência de alta aqui nos 5 minutos. Então, para ter, né, uma melhor desempenho também, né, no caso aos vendidos, precisa também de uma mudança de estrutura. E aí a gente avalia a estrutura do dia, né? Mercado, opa, Luciano, o mercado abre com gap de baixo, mas aí ele faz um topo mais alto, um fundo mais alto, opa, é melhor estar focando aqui a princípio em comprar do que focar em vender. Se ele monta uma estrutura de baixa, aí talvez, né, ele pode dar venda até gerar um padrão de compra que mude algum tipo de estrutura, beleza?
Amanhã não vou conseguir estar operando, tá, pessoal? Não vou estar ali junto com vocês. Bons trades para vocês amanhã. Valeu, um forte abraço e até mais. Valeu!